E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, me chamo Marcelo, sou conhecido como Lago Caolha e hoje é um vídeo de mudança, então não tem aí nenhum roteiro, mas eu quero mostrar para vocês sobre os equipamentos que eu produzi ao longo desses 5 anos, 4 a 5 anos, e que hoje na mudança, né, eu preciso estar me desfazendo de algumas coisas e eu gostaria de estar mostrando para vocês sobre esse tipo de todas essas ferramentas que a gente fez ao longo desses anos, né? E qual que foi o conceito para trazer isso à tona? São várias coisas que a gente fez ao longo de 5 anos, porque eu acredito que a sobrevivência e preparação não é só em ter ferramentas, como que eu posso dizer para vocês? Ferramentas já criadas. Aqui ó, ferramentas já criadas, em que você pode estar utilizando de boa, uma lâmina, mas ela tem um conjunto. Ser um sobrevivencialista, ser um preparador, é um conjunto de habilidades. Um conjunto dessas de habilidades em que se você também não colocar em uso, você as perde. Então uma das coisas que eu sempre priorizei aqui no canal é trazer conhecimento utilizando o faça você mesmo. Isso é interessante. Então é o que eu vou mostrar aqui. Hoje, vou virar aqui um pouquinho, ó. Tudo isso aqui são 5 caixas de equipamentos. São 5 caixas de livros, e ainda tem livros ainda que eu tive aí ao longo dos meus 20 anos, 25 anos na área de preparação e sobrevivência. Eu sempre fui um cara anônimo, sempre prestei essa informação para as pessoas de que é um anônimo que faz uma diferença, é o de quanto você tem de conhecimento, tem de habilidade, sim, pode mudar as coisas. Você não precisa ser um cara, ter um cargo, ter uma farda ou ter algo para fazer a diferença. Você não precisa ser famoso para fazer a diferença. Às vezes você pode ser um pai que vai fazer diferença no seu filho, você pode ser um amigo que vai fazer diferença numa amizade, às vezes você pode ser um ninguém, é um número para uma empresa, mas você vai fazer o seu melhor. E esse seu melhor não é para mostrar para os outros, é para mostrar para você mesmo o quão capaz e capacitado você é. É isso. E como eu estou me livrando das minhas coisas, algumas das coisas, livros e conhecimentos ainda é uma das coisas que eu tenho guardado. Quero mostrar para vocês, vou fazer um panorama do que tenho aqui, mas a minha estante que montei sozinho, né, toda a parte trabalhada já está sendo desmontada, e vamos para um outro local. Então pode ser que entre uma semana ou outra pode ocorrer de eu não ter um vídeo para nós, né, um vídeo aqui para o canal, e agora que o canal está começando de novo a pegar o tranco, porque o YouTube por muito tempo, deixa eu abrir aqui, ficou melhor, porque o YouTube por muito tempo me colocou numa geladeira, mas isso me fez melhorar. No que sentido, Águia? No sentido de querer trazer um roteiro melhor, de ter uma ideia mais clara daquilo que eu quero trazer para vocês, e isso me ajudou a performar bem mais os vídeos aqui do canal. Então, se teve um ponto negativo, há um ponto positivo. Enquanto a gente está conversando, tem coisas que eu não vou conseguir mais levar, como o meu arco de PVC, né? Ele foi um arco longo que eu criei. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês tem um vídeo aqui no canal. E no nosso último, quando a confraria mateira estava ainda funcionando, porque agora se desfez, teve um pessoal que começou a sair. Vou armar ela aqui para ele. Opa. Você coloca o pé atrás, fecha e faz isso aqui, ó. Então quando eu fiz esse arco aqui, ele teve o intuito
sempre que eu trago aqui para vocês é o intuito do quê? Do que você pode encontrar no seu caminho. Normalmente, a maioria das pessoas estão em ambiente urbano. 80% das pessoas vai estar em ambiente urbano. Então você vai encontrar muito mais coisas manufaturadas, como um cano de PVC, como um cordame. Aqui dentro, quando eu fiz esse arco de PVC, ele tem fibra de carbono aqui dentro, de usado para construção, então não saiu quase nada de calo e ficou um arco extremamente forte, muito forte. A flecha, como foi criada, então tem várias coisas que dá para ser utilizada. Como eu tenho uma visão, eu só consigo usar desse jeito aqui, mas eu acredito que no último desafio da confraria mateira, 10 metros atingiu o alvo sossegado. Então ela se tornou efetiva diante de uma atividade que pode ser utilizada para caça. Você consegue aí montar um arco muito bom, com pouco recurso e muito legal de se fazer. Tá aí, esse foi um dos primeiros vídeos que eu sempre gostei. Um dos quesitos de montar o canal, um dos quesitos que me fez montar o canal, foi que o meu filho estava acreditando em coisas que não funcionam. A segunda, que eu sempre quis colocar a mão na massa, sempre coloquei a mão na massa, sempre gostei de fazer parte de marcenaria, mas eu sempre gostei de criar. E o canal foi criado justamente para isso, para fazer algo, né? Para que eu possa fazer, realmente comprovar se aquilo funciona ou não deixa de funcionar, porque muitas vezes a gente é passivo no aprendizado, e isso não pode ser feito. A gente não pode ficar sendo passivo no aprendizado, a gente tem que ser uma pessoa ativa. No que sentido? Passou uma informação, a gente analisa essa informação, quantifica ela e tenta executar ela. E aí você vê se ela vai funcionar realmente ou não. Se a pessoa que falou uma verdade, deixou de falar mentira, falou mentira. Mas isso não é normal da população. A população brasileira, a população geral, é uma massa que corre atrás do seu pão de cada dia, e não é todo mundo que tem condições de pensar fora da caixa. Infelizmente, essa é uma verdade. Se você não concorda comigo, por favor, fique à vontade. Mas eu acredito nisso. Então não é todo mundo que coloca as coisas à prova. E isso em todos os sentidos. Não é todo mundo que lê a Bíblia, não é todo mundo que gosta de entender filosofia, não é todo mundo que está disposto a aprender. Né? O verdadeiro aprendizado, o caminho do verdadeiro aprendizado é quando você, em vez de ser externo, também é interno. Um pouco de filosofia, hoje o vídeo vai ser longo, tá? Então esse arco aqui foi um dos arcos que eu mais gostei de fazer. E eu vou estar me desfazendo dele, vou estar destruindo ele e colocando aí no lixo. Ah, mas você não... Conhecimento está aqui. A próxima geração que eu fizer deste arco, pode ser que eu faça um arco recurvo, pode ser que eu faça uma balestra de repetição, pode ser que eu faça qualquer outra coisa, mas eu sei que isso aqui funcionou no período que tinha que funcionar. A vida é evolução. Estou mudando aqui de casa por causa de ações estáticas. Quando eu perdi a minha casa. E isso foi um erro meu. E que a minha família está arcando. Mas vamos lá. O próximo equipamento, deixa eu desmontar aqui. Isso aqui é lixo. Garras de urso. Já fizemos aqui a ideia das garras de urso
utilizando cano e pregos. Isso foi muito da hora. Mas esse seria um objetivo, deixa eu pegar aqui. Sempre os meus objetivos é baixo custo e alta efetividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você for criar algo, ele tem que estar baseado num custo baixo, porque se você perder ou ter algum problema tiver que se desfazer, o custo é baixo. Você não vai se sentir culpado ou ter algum problema. E a melhoria, né, dessa garra de urso é um conjunto de luta em que a ideia de criar ele foi baseada no Clint Emerson, em que ele faz um soquete com parafusos e prego, e eu adaptei a garra de urso para a luta. Por que a garra de urso? Como eu sou faixa preta de Jiu, a gente pode utilizar soco, e se precisar agarrar, a mão está livre para fazer o grip. Então, se você está numa combate e você consegue, isso daqui é uma vantagem enorme para um combate. É como se você fosse o Wolverine estilo urso. Então você consegue costela, arranhar o braço, perfurar o pescoço. Você consegue criar aí uma aura, consegue criar um invólucro de perigo para o adversário. Então você mostra isso aqui e sabe como que você vai lutar, agarrou, costa, pescoço, né? Aqui assim, ó. Isso aqui vai ser muito, muito perigoso para essa pessoa. Ah, mas e aí? Isso aqui é de plástico. Como que eu posso fortalecer isso? Aí na concepção, a melhoria de uma coisa barata seria pregos. Vou colocar aqui mais ou menos, ó. Seria pregos e pode ver que ele tem sulcos dentro, né? Ó. Aqui seria preenchido com Durepox, tá? Então, olha só que legal. E Durepox tem uma força, uma resistência bem maior e você consegue fazer, olha só, até melhor a ferramenta, né? Ah, mas alguém pode... Você está mostrando como fazer algo que possa machucar alguém? Todo mundo faz algo para prejudicar alguém. Então, você popularizando o conhecimento, você consegue aí equacionar para que as pessoas de bem ou as pessoas que trabalham contra pessoas que trabalham no mal, você consegue contrabalancear o poder, tá? Por isso que diz que Samuel Colt, Deus criou o homem, mas foi Samuel Colt que colocou eles em padrão, colocou eles em igualdade. Se eu já ouvi essa frase em algum lugar, eu estou falando totalmente errado, vou deixar aqui correto. Aí você analisa, e eu penso dessa mesma forma. O ser humano gosta de se colocar acima dos outros, principalmente se tiver um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de condição financeira, um porco a mais, um porco a menos, e isso faz uma diferença em vários sentidos. Estou fazendo várias analogias aqui, tá? Então o vídeo pode ser uma porcaria, não sei. Mas fique comigo aqui que tem bastante coisa para mostrar, que seriam os erros e acertos na criação de ferramentas para a defesa, principalmente para a defesa pessoal, né? E esse foi um caso da garras de urso. Quem utilizou essa garra de urso no modo improvisado foi o mestre do Núcleo Dharma, no qual já fez vídeo aqui com ele, aprendendo a manusear lâmina, e um combate com corpo a corpo é muito eficiente, você ter um diferencial. Lembre-se que como um combate, você ter uma lâmina é um diferencial. Você ter um porrete ou algo nesse sentido
vai fazer mais ainda um diferencial. Mas como você vai utilizar isso de forma que seja oculto, velado, também faz a diferença. Porque muitas vezes um ataque, ele se ocorre de forma na surpresa. Você sendo surpreendido, você não vai ter tempo muitas vezes de abrir a mochila para pegar uma faca. Você não vai ter tempo de se preparar, aquecer, fazer estralo de pescoço para combater. Muitas vezes você já vai chegar numa situação, numa avaliação já hypado, né? Vai ser de 0 a 100 em 3, 4 segundos. Um assalto acontece isso. Então é sempre você ter a previsibilidade de que o mal pode acontecer, que acidentes acontecem, é que evita que você seja chamado de sortudo. Ok? Então esse seria a segunda arma. Isso daqui eu vou estar jogando fora porque não tem interesse agora de fazer. E como é barato, eu posso fazer isso aqui lá na frente. Posso recomprar isso aqui, né? Ou fazer de outra forma. Lembrando que se você for pego por autoridades com isso aqui, você é chefe e está indo fazer churrasco. Tá? Porque as garras de urso ajudam a você a desfiar melhor a carne. Agora ninguém precisa saber qual que é a carne que você vai desfiar. Beleza? E se você tiver com ela um pouco mais melhorada, isso aqui também pode chamar muito mais atenção. E não recomendo que você... Deixa eu ver aqui. Acabou. Olha só como que fica ali, né? Então não recomendo que você chame atenção desnecessária sobre si. Se você já assistiu meu vídeo aqui, o Ninguém, né? Baseado no filme também sobre o Anônimo, é interessante você não chamar atenção sobre si. É por isso que várias técnicas de anônimos, espião, são utilizados para esconder objetos no seu corpo, parte velada, porque isso não chama atenção, mas você não está desprotegido. Esse é o ponto crucial, beleza? Isso aqui já seria algo mais em que você precisa atuar de uma forma mais afetiva e mais aparente, né? Ostensiva. Então isso aqui vai ficar à vista e vai chamar muito mais atenção de pessoas. Cara, isso aqui, bater no local certo, faz um estrago tremendo. Bom, mas isso aqui é lixo. O nosso próximo ferramenta e equipamento foi uma mochila Roycroft. Essa mochila é muito utilizada quando você não tem nada. Tem o vídeo aqui que vai aparecer. Se você não sabe o que é uma mochila Roycroft, essa mochila ela fica aqui na parte de trás, assim. E é uma mochila improvisada, assim como uma mochila improvisada com uma calça velha, assim como uma mochila improvisada de cabo de vassoura ou galho de árvore, contanto que você tenha uma lâmina para poder fazer os encares, você tenha a corda. Se você não sabe fazer corda, você pode aprender a fazer corda utilizando sacola plástica, que possivelmente você vai achar em todo lugar, porque é um item que vira lixo. Então você consegue também fazer uma corda utilizando a casca de certas árvores. Tudo isso precisa de conhecimento. O conhecimento também precisa de prática. Quanto mais fácil se você já fez uma, duas vezes, numa situação em que aparenta ter uma situação parecida, você consegue se sobressair dela. Então isso aqui também é um item que vou jogar fora, porque não o local que eu tenho, para o local que eu irei, não tenho espaço para tudo comportar um monte de coisa. E eu sou um cara que gosto de ter um espaço, que eu gosto de mostrar as coisas que eu tenho, né? Eu tenho um nome para esse tipo de ação. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, eu acho bem interessante, que faz parte de investigação. Você ver o perfil de pessoas, é bem interessante. Mas não vou me adentrar nisso daqui, porque a intenção é só mostrar os equipamentos e ferramentas que tem aqui. O que eu faria de diferente disso daqui, eu tenho uma parte que você consegue, essa é a Roycroft, né? Mas você consegue criar um arco e aumentar a capacidade dela para viajar, para trabalhar no meio do nada.
Então você não fica aí carregando suas coisas. Deixa eu ver aqui. Esse daqui não vou jogar fora. Esse daqui não vou jogar fora, que é uma espada de madeira. O Wakizashi. Acho que falei certo. E eu tenho utilizado ela para treinar o meu filho. Na realidade, ele começou a estragar a espada e eu fiquei com... Como que eu posso dizer? Eu não quis estragar a espada. Então eu acabei deixando ela como se fosse um monstruário na estante. Né? Isso aqui vai continuar comigo. Acabei tendo carinho. Um outro ponto que é legal de você ter um combate é o bastão. O bastão pode ser pesado, ele tem que ter um peso suficiente para poder ter a capacidade de afligir dor no agressor, tá? No seu adversário. Então você tem que ter força para estocar, você tem que ter força para bater e técnica de sobrepor o seu adversário. Isso é muito interessante. Aí você pode estar perguntando para mim, beleza, eu quero aprender a fazer isso. Se vocês quiserem aprender como fazer isso, eu posso fazer um vídeo sobre isso para vocês. É bem interessante e pode ser utilizado em quase todas as ações. Basta você ter o que você vai utilizar como ferramenta. No caso de bastão, uma das coisas que eu achei interessante nas minhas pesquisas, dependendo da situação, você não consegue fazer uma batida muito rápida num primeiro momento. E se a pessoa, o adversário que você vai estar enfrentando, ele for um pouco mais esperto, muitas vezes ele vai conseguir fazer o quê? Pegar ou agarrar o bastão. Se você na hora não conseguir se desvencilhar, você vai querer puxar. Sempre trabalhe a favor da gravidade. Então se estão puxando, você empurra. E se estão em diagonal, você faz transversal. Então, puxando diagonal, diagonal, horizontal, você faz vertical. Então isso faz com que você não perca o seu equipamento. E caso aconteça de alguém segurar, né, você deve estar perguntando por que uma meia está fazendo aqui na ponta do bastão. É simples, porque se você no primeiro momento bater e essa pessoa segurar, você consegue ficar com o seu equipamento ainda na mão. Então é interessante você ter essa carta na manga, porque no primeiro momento o cara vai ficar com a mão com uma meia e você consegue dar uma estocada, batida toda no seu adversário utilizando o bastão. Lembre-se, o bastão não é só a ponta, né? É a parte onde tem mais peso, mas se você não souber utilizar toda a parte dela, você não vai ter utilizar o máximo que essa ferramenta pode te dar. Não é só um pedaço não é só um pedaço de madeira, tá? Ela é a extensão do seu braço. Tudo é uma extensão de você. Então, se você não tem um braço forte, como que você vai conseguir puxar algo ou como você vai conseguir repelir algo? E eu tenho essa parte aqui. Ela é a extensão do meu braço. Ele tem que ser forte. Eu tenho que saber tudo o que eu consigo fazer para proteger a mim. A parte mais importante não são os membros, mas o tronco, a cabeça, e saber utilizar isso é bem interessante, tá? Esse aqui eu vou continuar, não vou jogar fora, porque é interessante ter
isso aqui. Esse aqui já foi construído, então não adianta. O que eu quero trazer aqui são melhorias para vocês do que a gente pode estar utilizando como defesa dentro de casa. Outro ponto, outra coisa que me desafiou, né, foi a criação de um machado de pedra. Esse machado aqui, ó, foi muito bacana fazer ele. Foi desafiador porque não só o modo de fazer ele foi interessante. Isso aqui é funcional, tá? Isso aqui é funcional. Ele funciona realmente. Só que eu achei que eu peguei um tronco muito grande e a mão não fecha do jeito que eu gosto. Não fechou. E ele, por ser grandão desse jeito, ele é desajeitado. Desajeitado e pesado. Então ele não é rápido. Ele tem que trabalhar com as duas mãos. Mas é isso. Isso aqui eu vou jogar fora. Foi só um treino se eu poderia ser capaz de fazer algo primitivo ou semi-primitivo, porque para ser primitivo você tem que estar utilizando todos as manufaturas feitas de algo já está natural. Esse aqui é meio, né? Porque tem um cordame aqui, tem eu utilizei um pouco de cola dentro para fixar melhor ele, apesar de ter feito vários sulcos na pedra para que ela fique encaixada, mas mesmo assim ela não é uma ferramenta primitiva 100%. Mas eu vou estar jogando isso daqui fora, dá espaço para melhoria, dá espaço para melhoria. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer isso daqui que me lembrou do quadrinho Zagor. Zagor ele tem uma machadinha de pedra e é muito legal. Não sei se todo mundo tá. Como eu não estou divagando aqui, Zagor vai ser esse cara aqui, ó. Muito legal, da editora Bonelli. São HQs no estilo faroeste, muito top. Que nem o Tex Miller. Tex Miller me influenciou a gostar da Winchester, né? Então são coisas que acaba criando gosto, como cada um tem um gosto específico para algo, né? Assim a gente também faz. Então essa machadinha aqui foi muito bacana de fazer. Não foi um vídeo que deu muito retorno. Eu percebo que as pessoas gostam de algumas coisas, mas desgostam de outras. Mas eu estou falando para vocês, o importante desse canal, eu não estou passando aqui para vocês algo que eu quero somente views. Views é importante porque eu estou fazendo um trabalho, né? Mas eu estou aprendendo com o tempo que eu quero fazer uns vídeos, eu quero fazer vídeos em que eu posso também estar aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Principalmente na área de sobrevivencialismo e preparação, você tendo uma ampla gama de habilidade, você não passa dificuldade. Esse o ponto crucial do que eu sempre trago aqui no canal. Então isso aqui é lixo. Outro que foi um porrete, foi um desafio muito bacana. Foi lá logo no comecinho em que eu fiz o porrete zumbi. Esse porrete zumbi aqui tá tudo cheio de pó aqui, pega. Esse porrete zumbi aqui foi muito bacana. Coloquei aqui a caveirinha do Justiceiro. Coloquei aqui a caveirinha do Justiceiro, né? É muito bacana. Ele pesa 3 kg aqui, tem 3 kg aqui nessa ponta. Tudo com parafuso de aço, tá? Então ele, com a lata, mais esses parafusos aqui, tá mais ou menos uns 4 kg aqui. E 4 kg numa ponta é bem pesado, viu? Dependendo, não dá para fazer um manejo legal. Então ele é alto impacto. Se você conseguir jogar ele, você consegue dar uma boa... Você consegue fazer o que? Você consegue ferir bem o adversário, né? Nesse caso aqui, quando eu criei esse machado, você consegue efetivamente destruir um zumbi, tá? É bem legal isso aqui.
como que você faria para lutar. De baixo para cima, de cima para baixo, lateral, lateral, né, passando por cima da cabeça, sendo como uma estaca, né, uma lança, pá, você consegue aí segurar, né, o seu adversário. E se bater e não segurar, como a parte de baixo é leve, né, porque o peso está aqui em cima, você consegue bater com a parte de trás, recuperar o seu armamento. É pesado, então você coloca um guia, um fiel, para te ajudar a trabalhar com uma mão só. E é isso. Isso daqui é os primórdios da massa de guerra. Isso que o pessoal muitas vezes esquece. Tudo que nós mostramos ou fazemos ao longo da nossa trajetória como humanos é tudo baseado em algo que já foi feito no passado. Massa de guerra poderia ser considerado isso daqui, né? E martelo também. O martelo também é uma arma de guerra que foi amplamente utilizada na parte medieval. Isso aqui também não seria muito diferente, beleza? Isso aqui vai pro lixo. Se tiver a oportunidade de fazer uma outra, isso aqui vai ser o aprendizado que foi utilizado. Vamos lá. Esse é um fogareiro da época do Exército, de 1995. Até hoje foi uma das coisas que eu trouxe muita coisa na época do Exército. Isso foi o que eu guardei, porque isso é uma relíquia de uma época que eu gostava bastante. Gostava de ser militar, né? E isso tenho vídeos aqui, esse vídeo aqui vai aparecer para vocês, como montei um suporte, um fogareiro com suporte para que você possa, num acampamento de emergência, esquentar a sua alimentação. Um dos pontos, isso aqui não vai ser jogado fora, tá? Já me ofereceu acho que uns R$300 para esse fogareiro aqui, porque isso aqui é bem... não é todo mundo que está tendo isso aqui. Mas o que eu quero dizer é que sempre você vai ter produtos industrializados e pode não ter um produto industrializado. Então você vai ter que gerar a sua ferramenta. O ideal é que essa ferramenta tenha um pouco mais de durabilidade, porque não é todo local que você vai estar tendo ferramentas ou insumos para montar aquilo que você precisa. Então esse vídeo aqui vai mostrar para você como você faz uma espiriteira, como você faz uma espiriteira, um fogareiro a álcool com coisas bem simples, tá? E que tenham alta performance. Outro ponto que é da parte do sobrevivencialismo é a criação de ferramentas. Você tem a parte de bushcraft, em que você vai estar utilizando entalhes para que você possa fazer uma colher, um garfo, um copo, um prato. Tudo isso é interessante, mas a parte sobrevivencialista também tem isso. A parte sobrevivencialista ela vai utilizar de ambos os mundos para finalizar aquele equipamento. Esse caso aqui, uma colher, né, utilizando um graveto, uma tampinha de cerveja e fechando com fio dental, né, esse fio dental e depois banhado com cola e banhado com super cola. Então ficou esse tipo resinado, não sei se consegue para ver. Ele ficou tipo uma resina aqui. Então você consegue comer realmente sem estar utilizando as mãos, que é um dos pontos em que, se você não tem tempo de asepsia, um dos grandes focos de doença é através daquilo que você põe na sua mão e introduz na sua boca. E se a sua mão não estiver limpa, você vai ter o tempo contado de quando você vai ter uma doença. Então é importante você ter opções de algo que
intervenha, né? É importante também que você tem que ter os talheres e tem que lavar eles. Só que entre lavar uma quantidade de água para lavar a mão e uma quantidade de água para lavar um utensílio é bem menor. Então você poupa recurso, beleza? Isso aqui também é lixo. Um dos grandes pontos aqui do canal, né, para quem acompanha, eu estava com 150 quilos, estava com 140 quilos e fiz aí minha jornada para 100 quilos. Dessa jornada eu acabei aí aumentando 110 quilos, então eu estou com 110 quilos agora. E para fortalecimento de mão, braço, emagrecimento, eu fiz várias coisas para emagrecer e fortalecer. Um dos pontos aqui que eu fiz foi esse hand grip, cabo de vassoura, fita dupla face, fita de fusão e borracha de pneu, tá? Câmara de pneu. E fica numa situação bem forte, e eu faço de vez em quando, tá? Ó, situação bem simples de fazer. E uma das coisas que me rendeu bastante vídeos, ainda me rende bastante views sobre a utilização disso daqui para criar, né? E aí você pode fazer o que? Eu quero ficar que fique mais forte, pego mais a câmera e enrolo aqui e grampeio. No caso aqui, ó, tá grampeado aqui na pontinha aqui, ó. E ele segura, dura. Já tem bastante tempo que eu fiz ele e tá aqui sendo utilizado constantemente, tá? Esse daqui eu vou estar guardando porque é item de treino e item de treino não se joga fora. Mas podemos fazer aí uma melhoria caso queira. Vamos lá. Conhecer como você opera a lâmina é importante. A lâmina é mais um contato corpo a corpo. Ela é extensão, lembre-se de novo, é a extensão do seu braço com o braço do seu adversário. Saber estocar, saber onde fazer, né, o combate, como tirar e utilizar uma lâmina é interessante. Só que quando você utiliza uma lâmina, há um gasto de energia. E como eu sempre trato aqui um canal de sobrevivência, é um canal de sobrevivência que pensa em não gastar recurso, tanto físico como emocional e até mesmo no combate. Então nesse momento, uma das coisas mais primitivas do nosso mundo sempre foi ter uma faca, uma lança, tá? Ter algo que você evite um contato, mas mesmo assim você fere seu adversário, ou até mesmo para utilizar em caça. Nesse caso aqui eu fiz uma lança utilizando um cano de alumínio, ele é grosso, com uma faca na ponta. Essa faca pode ser removível, tá? Eu fiz aqui um sulco dentro de uma madeira, em que coloquei a faca aqui dentro, ela não vai sair, e coloquei isso dentro do cano. Olha só, então ficou um trabalhinho legal. E por que isso? Isso daqui você pode estar utilizando para defesa, né? Porque você tem agora o espaço do corpo para combater uma outra pessoa. Então você tem, olha só o tamanho da onde eu estou. Tem que tomar cuidado para não ferrar o celular, mas olha só, eu estou com quase 4 metros de distância de um agressor. E se você consegue utilizar corretamente, você consegue estocar, ou até mesmo caçar, né? Caçar um animal, estocar esse animal de forma mais efetiva, gastando menos energia. Eu fiz duas versões, uma de madeira, uma com cabo de alumínio e a outra. Lembrando, isso aqui não foi feito vídeo, tá? Não fiz vídeo sobre isso,
porque eu estava fazendo um teste, né? Eu estava querendo ir caçar, levar isso aqui, mas a saída da onde eu estou não está me permitindo isso. Então isso aqui eu também vou desfazer e vou jogar fora. Vou deixar só o aprendizado, né? Caso um dia eu precise, eu sei como fazer. Esse daqui é com cabo de madeira. Esse cabo de madeira é aquele cabo mais forte, não sei o nome dessa madeira, mas é utilizado para enxada, aqueles vassourão de rua que é forte, ele precisa ser forte por causa da pressão, né? E isso aqui é a mesma coisa. É você ter a capacidade, e eu utilizei uma pantaneira aqui, ó, uma faca mais longa, que eu restaurei, mas ela já está perdendo fio, e eu tô sem paciência de manter o cuidado com essas facas, então eu falei, vou fazer uma lança para ver como funciona. E o modo de prender ela foi, eu fiz um sulco no meio da madeira, inseri ela e apertei com essas presilhas, né, que a gente utiliza aí para gás, para várias outras situações, e prendi tudo e ela não sai nem que a vacatuça. Já fiz testes aqui com ela e ficou muito legal, tá? Então isso aqui também é um modo de você saber como lutar, né, com uma pessoa em que você pode utilizar a lança de várias maneiras. Estocagem ou corte. Evita de você estar com uma pessoa ou até mesmo um animal feroz, alguma coisa nesse sentido, você consegue aí manter uma distância razoável. No final de tudo, a minha concepção de sobrevivencialismo vai ser uma mistura entre o futuro, né, o nosso presente e o nosso passado. Nós vamos invariavelmente não ter mais manufatura de faca, então vai ser interessante você saber fazer uma faca. Uma para comércio, né, você consegue colocar um serviço e se manter um pouco mais tempo vivo, dependendo de como você, numa situação. Você tem uma profissão, que você consegue aí então ter um padrão de diálogo. Você consegue sobreviver, você consegue criar as suas ferramentas para sobreviver em um ambiente hostil. Não é somente um hobby, né? Hoje pode ser considerado um hobby saber fazer uma faca. Você vai ter um tempo, você vai gastar com forja, vai gastar com martelo de pressão, se você quiser fazer isso. Dependendo do ambiente que você está, vai ter vizinho que vai reclamar porque você vai ficar fazendo batida. E batida incomoda as pessoas, principalmente aço com aço, metal com metal. Mas é interessante você aprender a criar ferramentas. E antes de tudo, é saber, além de criar ferramenta, é você saber utilizar ela. Tá? Eu li um tempo que tinha não sei aonde, que tinha um homem que consertava piano. E ele sabia todos os tons de cada tecla do piano. Ele sabia consertar o piano, mas ele não sabia tocar. E aí foi questionado para ele, por quê? Porque eu nunca tive interesse. Mas na resumida da história, o quão grande seria esse cara, né? Porque ele teria os dois mundos, ele saberia quando e como aperfeiçoar as melhores notas e tocá-las, né? Tocar sua própria canção sem depender de ouvir outros, né? Então é interessante você saber fazer suas ferramentas e também utilizar elas. Tá. Isso aqui vai ser jogado fora. Então vamos para o próximo. Tá bastante tempo aí, já acho que já está com mais de 50 minutos de vídeo. Tenho bastante coisa ainda para falar. Deixa eu ver aqui. Conhecimento. Conhecimento é um monte de caixa, né? Um monte de caixa que fica aí, pode ficar parado. Esses são, ainda tem aqui, tem mais um pouco ali, que eu tenho uma mini biblioteca mesmo,
de tudo que eu consegui ao longo dos anos. Só que eu percebi que isso aqui é peso, né? Se eu precisar sair, eu vou perder. Então, a partir de um 10 anos para trás, eu comecei também a guardar as informações, né? Informações, tutoriais, tudo via pendrive, via HD, para que o conhecimento não se perca. Mas se você não sabe acessar, também é um outro ponto. Por isso é importante você conhecer formas de você acessar o seu conhecimento. Anotações, fazer a experiência é uma coisa que grava e salva. Para você ter uma noção, antigamente se passava conhecimento através de via oral, oralmente, e mostrando como se fazia. Isso grava. Eu tenho um curso aqui no canal que mostra que quando você ensina, você está tentando meios de ensinar alguém, você grava muito mais as informações e a pessoa que está ouvindo, ela tem uma quantidade correta de aprendizado ouvindo, olhando, fazendo. O fazendo supera, tá? Então é importante você ter o conjunto todo para poder aprender e fixar essa informação. O meu quadro aqui, deixa eu pegar aqui. O meu quadro aqui, deixa eu... O meu quadro aqui, vou continuar com ele, só que eu vou guardar tudo, né? Balestra é interessante, só que é utilizada para caça, né? Eu acredito que ela é altamente efetiva quando você tem tempo e é um único tiro. Eu fazendo os testes de precisão, quando eu estava caçando javali com ela, 28 segundos que eu fiz para carregar ela. 28 segundos é muito tempo, então foi o tempo que eu parei de utilizar ela. Porque 28 segundos é muito tempo para você ter de resposta para uma situação de perigo. Por quê? Além de ser uma balestra muito forte, eu não consigo carregar ela no braço. Ela é muito forte, então precisa da alavanca das ferramentas que tem aqui, que eu anexei aqui justamente para poder otimizar o tempo de entre uma recarga e outra. Só que isso não funciona se você tiver que repetir o tiro. Então você tem que ser muito bom para fazer uma vez só. E erros acontecem, então é bom você ter a possibilidade de ter outra ferramenta para atuar. Então eu parei de utilizar a balestra como meio de caça mais para ceva, né? Ela ficou um pouco mais para ceva, porque justamente se acontece de você errar o tiro, você tem 28 segundos para repor, né? Para colocar a seta, a balestra e mirar novamente para o animal ou qualquer outra coisa que fique na frente disso aqui. Acertou, é uma vez só, não vai voltar. Mas errou, você vai ter que jogar fora e fazer um combate. Porque 28 segundos é muito tempo. A balestra de mão, ela é super efetiva. Ela tem aí uma quantidade de jardas para você, em que ela fica funcional. Também tem uma qualidade de setas que você pode colocar para melhorar a performance dela. Mas ela tem 80 libras, muitas vezes 80 libras, dependendo do ponto que você mirou, ele não vai ser fatal. Então ainda vai ser conhecido como homem morto, né? O termo homem morto. Você atirou e ele ainda tem 10, 15 segundos de vida. Isso também funciona no animal. Você atira no animal, dependendo de onde você atirou, ele ainda tem um tempo de luta. E como está com adrenalina, está com tudo, 10 segundos fazem uma diferença
mortal. E se você não estiver preparado, não tem como você se escapar, né, de uma situação. Então eu larguei isso daqui porque ela é legal para você treinar mira, é legal para você pegar pequenos animais que não vão te dar dor de cabeça, um lebrão ou qualquer coisa pequena. Você consegue caçar isso aqui silenciosamente. Isso aqui é válido para esse tipo de situação. Até esse daqui, a balestra maior de 180 libras. Mas se você precisa que algo seja refeito várias vezes e que tenha potência, então dependendo de um animal de porte médio para cima, esquece, beleza? Esse daqui é um machadinho que eu fiz com queixada. Essa seria considerada uma arma primitiva, né? Mas ela não vai ser considerada uma arma primitiva. Por quê? Porque eu fiz um tratamento resinado nela, né? Com cola Super Bonder. Isso aqui, a Super Bonder, caso você não saiba, ela resina áreas externas, né? Então se ela fica uma resina. Olha aqui, olha só. Olha como que ela tá brilhando. Tinha os dentes saindo aqui, então eu coloquei a Super Bonder aqui e resinei ela. Eu já fiz testes aqui com ela. Ela é efetiva realmente para combate, tá? Fiz aqui uma lâmina, um corte aqui bem aqui em cima, então ela consegue cortar. Mas quando eu peguei uma costela de porco e bati nela, ela quebrou. Olha só. Aqui, ó. Acho que não fiz nenhum vídeo sobre isso, porque justamente eu não tenho aí a coisa de fazer vídeos para views somente. Pode ser que eu esteja perdendo aí, tá? A parte comercial. Mas como eu vi que quebrou, mas isso foi muito utilizado antigamente. Se você vê os índios, sempre utilizou materiais que você pode utilizar como luta, né? Como equipamento de luta. E esse aqui é a mesma coisa. Só que aqui eu fiz o quê? Enrolei uma corda, fechei aqui na ponta para não ficar entrando ar, essas coisas, né? Fechei toda aqui a parte. E ele fica aí uma ferramenta primitiva, como se fosse uma foicinha, ó, igualzinho uma foice, né? Então você consegue bater, puxar. E eu fiz... passei aqui uma lima para deixar ela bem mais afiada, então ela tem um poder de corte, é rudimentar, mas é isso aqui que utilizavam, né? Na época dos índios, na época que você tem as ferramentas que se utilizavam de ossos. Isso aqui é uma forma, uma reinterpretação. Esse daqui eu vou deixar guardado, porque faz parte aqui do painel do Águia. O que mais? Aqui são as facas, né, que eu vou estar guardando. Outro ponto aqui, que é bem interessante, deixa eu voltar a câmera para o lugar. E vamos falar sobre defesa de novo, tá? A defesa, eu sempre prezo pela defesa. Por quê? Eu sempre prezo pela defesa porque eu fui atingido. Isso me fez perceber o quanto eu era falho. Fui pego de surpresa. Foi várias situações em que eu não consegui todo aquele papo oda, todo aquele papo de atenção, eu sempre segui. Desde muito tempo, eu sempre segui. Eu sofri, né, eu vou fazer um pouco mais aqui da minha época para vocês terem um contexto. Quando eu sofri um assalto, eu fazia dois caminhos diferentes. Eu sempre fui meio preocupado com isso, de não deixar rastro, né? Então, eu sempre analisei, eu tenho quantos caminhos para ir para tal lugar. Então eu fazia o caminho 1, caminho 2, caminho 3, voltava para o caminho 1, fazia uma semana no caminho 1, depois ia para semana no caminho 2, e sempre fiz isso.
Nesse dia que eu fiz um caminho, encontrei alguém disposto a fazer algo de ruim. E foi de uma maneira de surpresa, não deu tempo de fazer ciclo Oda, de analisar, observar e tomar uma situação, pois eu estava em cima de uma bicicleta de corrida, eu estava fazendo 15 quilômetros na época, eu fazia 30 quilômetros de bicicleta por dia. Tinha aí a minha previsão de querer ser um atleta de alta performance no jiu-jitsu. E isso eu impunha várias coisas para mim, mesmo sem ninguém me mandar. E fazer, né, aproveitar um tempo fazendo outra coisa, porque eu ia para o exército. Então eu aproveitava, em vez de ficar lendo em vez de ficar dentro de um ônibus para ir até o local, eu preferia fazer o trajeto já treinando. Amava fazer as coisas do exército. Então, eu acho que é isso que se chama ainda de taradão. Mas nesse dia eu avistei uma pessoa diferenciada e não tive tempo para mudar de rua, não tive tempo de nada. Tinha muita movimentação de carros, então não dava para fazer aí uma mudança de trajeto. Não tive como desacelerar, porque eu estava numa bicicleta de alta performance fazendo aí meu treino. E quando eu vi, já estava sendo pressionado, né, com um tiro no olho. Graças à minha vida de artista marcial, eu tive várias complicações, mas eu consegui sobreviver. Estamos aqui até hoje. Mas é graças a ele, somente a ele. Mas eu pensei que ia ficar totalmente deformado. Aqui não saiu, mas o projétil não saiu, continua aqui na cabeça. Mas o que eu quero dizer com isso? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Só que a sorte, ela favorece os diligentes. Então é importante você estar preparado, você ter força para combate. Nisso eu consegui ter força de combate, força de análise, pois quando eu levei o tiro, eu desmaiei e tive uma fração de amnésia, de identificar onde eu estava e quais eram os riscos que estavam me ocorrendo e que eu precisava urgentemente de assistência médica. Tá? Então eu consegui analisar vários fatores, descartar outros e pedir ajuda. Quando eu cheguei na época no exército, no batalhão, para vocês terem uma noção, em que na hora que eu me senti que eu estava seguro, eu desmaiei e fiquei 48 horas em coma. Eu consegui sobreviver, consegui analisar, consegui fazer isso. E é isso que eu tento passar para vocês aqui no canal. Não é todo mundo. A gente sabe que 80% da população brasileira não consegue interpretar um texto. Imagine interpretar algo que possa fazer o diferencial na vida dela. E é isso que eu passo aqui. Não só em formas de dicas, porque eu acredito que dicas é a parte mais interessante, porque não é uma aula. São dicas que possam melhorar o seu dia. E se da minha parte estiver ajudando, eu vou ficar muito feliz. E é isso. Eu sobrevivi. E não teve muita coisa que dava para fazer, né? Então nessa parte eu precisei ter o conhecimento físico. Entender o que aconteceu. Levei um tiro. Onde que foi? Quanto tempo ainda tenho? Será que eu tenho tempo? Então a análise também é importante de você ter. Então é importante você treinar. Se você é um atirador, vai treinar. Se você tem uma arma, entenda como ela funciona. Não é só o externo, você precisa preparar o seu interno. É por isso que muitos militares americanos, ou até mesmo os militares aqui, treinam sob pressão, porque o BOP é o BOP e conseguem entrar dentro de uma favela e ter sucesso, alta taxa de sucesso, porque eles estão em constante treinamento, não só sobre resiliência, mas a potência daquilo que ele tem que fazer. Ele precisa passar, ele precisa progredir, e isso determina o quanto de sucesso você vai ter ou não. Beleza? Vamos para mais um equipamento que eu vou jogar fora?
Esse equipamento aqui é baseado no 100 Habilidades Mortais de Clint Emerson. Eu fiz aí um vídeo sobre ele e é interessante isso daqui porque isso aqui não te custa nada. Nada. Um cadeado pode ser uma bola de metal aqui na ponta. Um cadeado pelo menos vai te dar aí a capacidade de você prender uma corda, né? Por ele ter pontas, né? A performance dele no agressor vai ser muito mais da hora, né? Porque vai contar com cortes. Isso daqui é a extensão da mão. Então é interessante sempre você ter aí um fiel, ó, e um combate em que a pessoa esteja desarmada ou esteja armada, você consegue puxar isso aqui do bolso, tá? Pode ser uma corda mais fina, não importa. O importante é você ter algo que sobrepõe o seu adversário. Então você consegue ter aí, ó, um controle. Ele vai estar armado com uma lâmina. Você consegue bater na lâmina, você consegue bater nele, você consegue abrir a defesa e efetuar, né, a agressão, a contra-agressão nesse agressor. Então isso é muito bacana, não custa nada e por ele ser menor, né, você não precisa abrir muito, se abrir, né, para criar energia. Você consegue fazer isso em pequenos movimentos. Você consegue criar uma potência em pequeno espaço, sem se abrir. Tô lutando aqui, pá, pum, abriu, bateu, né? Cabeça, queixo, de baixo para cima. Calma. Então, de baixo para cima, uma velocidade. Não sei o que. Pronto, foi. De lado, transversal, né? Você consegue aí fazer bastante coisa. O adversário legal disso daqui, se partiu pro combate já físico, você consegue largar. Vai ficar aqui. Você consegue fazer um grab, consegue chutar. Deixa eu ficar mais longe aqui. Você consegue já chutar, agarrar, você consegue fazer um golpe, você consegue pegar e bater, né, com a ferramenta. Então isso é bem interessante de você ter, né? Eu fiz aí com um nó de cobra, né, o pessoal fala, fica muito top, né? Isso dependendo da situação você consegue deixar aí como preso na cinta. Isso aqui é show de bola, mas vou jogar fora. Se você quiser ver aí como que um método para você utilizar essas ferramentas ocultas e de fácil uso, deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá. A última aqui, que eu gostei bastante de fazer, uma das coisas que eu mais gostei de fazer foi esse daqui, só que eu fiz errado. Admito hoje que o chicote foi feito errado. Ele deveria ser feito menor. Mas eu estava empolgado e queria sobrepor algumas observações nele que eu não consegui na época. E acabei deixando ele aqui faz tempo. Esse vídeo vai aparecer aqui também, tá? Tudo que eu estou mostrando vai aparecer os cards aqui. O chicote é interessante, mas ele tem que ter o tamanho do antebraço, para que você tenha controle sobre ele. E o meu, olha só, é um braço inteiro. Isso quer dizer o que? Você tem que ter muito mais habilidade de uso, né, dele do que o normal. Porque se ele fosse menor, você consegue, ó, vou tirar aqui, ó. Eu não consigo controlar ele. Ele fica um chicote mesmo. E eu coloquei uma ponta aqui nele, ó. O vídeo desse daqui vai estar aqui, tá? E isso é ruim na hora de controlar. Na hora de controlar. É ruim. Vai te machucar se você não souber como utilizar ele, né? A ação e reação
de uso, tá? Então você vai se machucar. E isso não é o interessante, porque você tem que machucar o seu adversário, não você. Então, um pouquinho menor, ele se torna mais efetivo, né? E mais controlado. A ponta nele, um peso na ponta também é muito melhor de você controlar. Outra coisa que eu faria de melhoria nesse chicote, eu colocaria um cabo mais grosso, porque aí, além disso, ele me daria mais força e potência, não só rapidez, tá? Isso aqui dá para você colocar dentro de um cinto, né? E que, caso aconteça, você consegue puxar ele e utilizar ele como defesa pessoal. Isso aqui é bem interessante, tá? O vídeo que eu fiz, eu consegui rasgar uma abóbora. Abóbora, normalmente, a cabotiã, ela tem casca dura. Isso aqui conseguiu fazer um estrago muito bem feito nela. Então são armas efetivas e que passam desapercebido de um olhar desatento, tá? Então é isso. Esse aqui seria uma melhoria que eu faria, diminuiria esse tanto aqui, né? Colocaria o cabo aqui e eu conseguiria ter, olha só, uma maleabilidade maior com esse chicote, tá? Bom, isso aqui vai estar sendo jogado fora. Ele também tem um quebra, né? Um quebra-osso atrás. Mas é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Outro vídeo que eu ia fazer é sobre fazer fogo, mas já está aqui faz um tempão. Tem várias coisas aí que eu gostaria de estar mostrando mais para vocês. Lembrando, não estou me despedindo, pelo contrário, eu só vou demorar um pouco aí para fazer vídeos para vocês. E como eu estou retirando tudo aqui, né? Agora deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui os quadros vou retirar. Ainda tem aí, ó, livros ali em cima. Tem muita coisa aqui ainda para retirar. Ó, o tanto de coisa aqui. Esse aqui é coisa de nerd. Sempre gostei. Até alguém falar para mim que eu já não tenho mais idade. Eu tenho idade para fazer o que eu quero. Mas dependendo do que eu quero mostrar, para quem eu quero mostrar, as pessoas não entendem. Então é difícil você trabalhar nesse tipo de situação. Por isso que eu vou estar evitando de colocar esse tipo de coisa, né? As pessoas gostam de mais gente embusteira do que pessoas que realmente mostram que sabem. É complicado. Eu já passei por essa fase de ser embusteiro, né? Embusteiro é um cara que no perfil militar é um cara que se prepara demais, que se sabe muita coisa. E é isso. Tem bastante coisa aqui que ainda tem que fazer. Eu acho que a caveirinha eu vou manter, vou levar para casa, vou para o novo ambiente. E é isso. 1h10 de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se assistiu o vídeo aqui até o final, meu muito obrigado. Yaga Caolha. Yaga Caolha. Desligando.